estava ali. Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? E as coisas tudo certo? Hoje nós vamos tratar de continuar nosso tema, né, da vida simples. E na nossa última aula nós conversamos sobre administrando bem seu tempo. Nós vimos a importância, né, de nós termos um tempo bem administrado e que Deus possa sempre nos ajudar, né, a administrar bem o nosso tempo. E também nós vimos também as questões que uma péssima condução do nosso tempo gera frustrações, decepções, gera muitos problemas, né? Então, assim, é muito ruim quando nós não temos essa boa condução, né? Esse manejo do tempo, né? E também tem tempo para todas as coisas, enfim. E hoje nós vamos ver um tema muito interessante também. É o sabendo quando dizer não. Por falar em tempo, né? Então é o tempo de saber dizer não também. E as nossas leituras básicas, a primeira está lá em Mateus 5,37. Nos diz o seguinte: que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Nosso outro texto está lá em Mateus 21, do 28 ao 31. Em que Jesus conta uma história. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Então Jesus disse: Em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. E nosso último texto é Atos 16, do 6 ao 10, que nos diz o seguinte: Percorrer a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto de Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Essas são nossas leituras. O quebra-gelo. Para evitar excesso de compromissos ministeriais e laboriais, no caso profissionais, né? Nunca diga sim sem pensar. Sempre agradeça e peça para que a pessoa mande um e-mail ou uma carta de convite. Ou ainda uma mensagem pelas redes sociais, se for o caso, né? Isso permite a leitura com a cabeça fria. B. Ore sobre o convite para saber a perspectiva do Pai. O que Deus pensa sobre esse convite? Esse convite vem de Deus ou minará o que Ele quer que você foque? Caso tenha certeza que vem de Deus, observe o próximo passo. C. Se esse compromisso afetar seu tempo com seu cônjuge ou sua família, consulte-os. Se afetar seus colegas de trabalho ou sua equipe ministerial, consulte-os também, a fim de que você tome uma decisão de forma interdependente. Interessante essa palavra, né? A interdependência, né? Depender um dos outros, né? Entre si, dependência entre si. Uma observação. Muitos líderes têm conseguido se libertar de agendas sobrecarregadas seguindo essas 3 dicas. Olha que interessante. Nossa introdução. Quais são as pessoas que têm dificuldade para dizer não? E diz aqui: pessoas voltadas para as pessoas, pessoas inseguras, pessoas com sentimentos de inferioridade, pessoas que querem agradar, pessoas que sentem uma obrigação de ajudar pessoas, como pastores, e outras profissões levadas ao auxílio. Vejam os tipos de pessoas que têm dificuldade em dizer não. Dizer não é necessário. Dizer não é preciso. No desenvolvimento, pessoas com dificuldade de dizer não, olha que interessante. Geralmente casam-se com pessoas com dificuldade de ouvir não. O primeiro tipo se acostuma a ser atropelado. E o segundo a atropelar. Atropelado e atropelar entre aspas.
Mas para ambos é tão natural que muitas vezes essa escolha é inconsciente. Ambos precisam aprender mais sobre limites. À medida que alguém percebe esses papéis disfuncionais, deve se esforçar para não cair neles, mas ajudar a outra pessoa também. É interessante a gente visualizar essa situação, né? Ele aqui menciona, né, um exemplo conjugal, né? E de um caso de pessoas que não sabem dizer não, com pessoas que não sabem ouvir não. É interessante, né? É perigoso isso também. E chegamos à nossa conclusão. Deus nos chama a viver uma vida equilibrada, moderada, se assim quiserem chamar, na qual aprendemos a dizer sim e não, na hora certa, para a pessoa certa, da maneira certa. Conforme ensina, né, os textos de Mateus, capítulo 5 e 21, as leituras que nós fizemos. E não somente dizer, mas também saber ouvir sim e não. Como o texto de Atos, né, com o Espírito de Jesus disse não para Paulo. Você não vai nessa direção. O Espírito não permitiu. Não vai. E ele entendeu depois que era para passar em outro lugar, era para passar na Macedônia. Não era para passar em outro lugar. Interessante, né? Ambas as atitudes de saber dizer e saber ouvir sem milindres ou reservas, mas guiadas pelo Espírito de Deus. Então, ao saber dizer um não, ao saber ouvir um não, não ter nenhum tipo de sentimento, como dizem os antigos, né? Não ter barriga me dói. Então, termos atitudes maduras perante o sim, perante o não. Seja falando, seja ouvindo. Nossa partilha. Vamos conversar e interagir. A. Qual a importância de sabermos dizer e de ouvir não? B. O que podemos extrair do texto de Mateus 5,37? C. De acordo com Mateus 21, do 28 ao 31, o que aprendemos? Qual a exortação presente no texto de Atos 16, do 6 ao 11? Com base nas respostas, que atitudes concretas devo tomar para desfrutar e para que outros desfrutem dessa vida simples e que devemos saber dizer e ouvir não? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, né? Nessa nossa caminhada, saber dizer, saber ouvir, tanto sim quanto não. E Deus vai estar sempre conosco, sempre nos ajudando, sempre nos abençoando. Louvado seja Deus, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a sua família. Fiquem com Deus. Shalom Adonai, Carpe Diem. Deus abençoe vocês.